Uma lancha rápida civil americana entrou nas águas de Cuba. Foi atacado pela guarda costeira cubana e 4 passageiros americanos morreram em um incidente sem precedentes. Como esse incidente ocorreu em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e Cuba, espera-se que a tensão entre os dois países aumente ainda mais. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Antes disso, para não ficar atrás dos outros, para acompanhar a situação internacional rapidamente, inscreva-se no Sensor Studio. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, no dia 25 de fevereiro, horário local, houve um tiroteio entre uma lancha rápida civil, registrada na Flórida, nos Estados Unidos, e a guarda de fronteira de Cuba. Dizem que essa lancha civil entrou em águas territoriais cubanas. A lancha estava a apenas 16 quilômetros da costa de Cuba. Dizem que o ataque foi iniciado primeiro pela lancha rápida civil americana. A guarda de fronteira de Cuba se aproximou para identificar o intruso desconhecido que havia invadido suas águas territoriais. Mas, de repente, a lancha civil americana abriu fogo contra a guarda de fronteira cubana. Com isso, a guarda de fronteira de Cuba respondeu ao ataque, resultando em um confronto no mar. Como resultado, 4 pessoas que estavam a bordo da lancha rápida civil americana morreram pelas mãos da guarda de fronteira cubana. Um comandante da guarda de fronteira de Cuba, que estava no local, e 6 pessoas que estavam a bordo da lancha rápida civil americana ficaram feridos e foram levados às pressas para o hospital para receber tratamento. Ainda não se sabe por que a lancha rápida americana entrou em águas cubanas. O Ministério do Interior de Cuba explicou que a lancha rápida em questão tem o número de registro FL7726SH do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Embora o barco seja realmente americano, ainda não foram divulgadas as nacionalidades ou identidades das pessoas que estavam a bordo da lancha rápida. Por causa disso, estão circulando todo tipo de rumores. Estão surgindo várias especulações, desde a possibilidade de os Estados Unidos terem realizado uma operação militar para atacar Cuba, até a hipótese de que cubanos tentaram fugir e foram descobertos pela guarda de fronteira de Cuba. Nada foi esclarecido definitivamente. O secretário de Estado Rubio afirmou que o governo dos Estados Unidos não está envolvido e não é uma operação militar americana. A possibilidade mais provável é que se trate de uma tentativa de entrada ilegal de cubanos nos Estados Unidos ou de contrabando, segundo noticiou a agência AP. Em 2022, até 13 embarcações civis americanas foram apreendidas por ligação com tráfico de imigrantes. Para se ter uma ideia, segundo estatísticas federais dos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de cubanos migraram para o país nos últimos 6 anos. Há especulações de que o confronto ocorrido neste barco de alta velocidade também esteja relacionado ao tráfico de imigrantes. No entanto, os Estados Unidos parecem não confiar nessas declarações feitas por Cuba. O secretário de Estado, Rubio, participa da cúpula da Comunidade do Caribe. O secretário de Estado, Rubio, disse que não julgará pelas declarações de Cuba e que os Estados Unidos apurarão as informações de forma independente. Ele afirmou ainda que esse tipo de confronto é muito raro. James Utmaier, procurador-geral da Flórida, afirmou no Chase que não se pode confiar no governo cubano e que buscarão responsabilizar esses comunistas. Ele orientou o Ministério Público a iniciar investigação separada com autoridades federais e de outros estados. A questão é o momento. A tensão entre Estados Unidos e Cuba está mais alta do que nunca. Com a extradição do presidente Nicolás Maduro da Venezuela pelos Estados Unidos, a situação na América Central e do Sul ficou extremamente instável, e essa onda de choque foi imediatamente sentida em Havana. Cuba vive situação quase de emergência nacional, com crise interna semelhante a estado de guerra e ameaça à manutenção do regime. Para Cuba, a Venezuela era mais que um parceiro diplomático. Era seu pilar energético, vínculo construído ao longo do tempo. Desde Hugo Chávez, os dois países criaram uma cooperação estratégica baseada em solidariedade ideológica. A Venezuela utilizou sua enorme capacidade de produção de petróleo para fornecer petróleo a Cuba em condições muito inferiores aos preços internacionais, algo difícil de comparar. Isso não era uma transação baseada na lógica de mercado, mas sim fruto de uma aliança baseada na confiança política. Em Cuba, onde o fornecimento de energia é instável e o abastecimento de combustível está sempre apertado, o petróleo era um recurso tão vital quanto o sangue para manter o funcionamento do país. Isso porque qualquer pequena interrupção no fornecimento causava grandes problemas na administração nacional. Os números de 2025 mostram ainda mais essa dependência. A Venezuela enviava para Cuba cerca de 26.500 barris de petróleo por dia. E considerando que o consumo diário total de Cuba era de aproximadamente 79.500 barris, isso significa que um único país era responsável por 1/3 do abastecimento. Se esse fornecimento fosse interrompido,
Cuba inevitavelmente enfrentaria um choque energético imediato. Na verdade, nos últimos anos, quando as instalações de geração de energia se tornaram instáveis, ocorreram apagões em todo o país em sequência, e a insatisfação dos cidadãos se espalhou rapidamente. A questão energética influencia a opinião pública e a estabilidade do regime, mas, curiosamente, essa cooperação não foi um apoio unilateral. Cuba forneceu seus principais ativos à Venezuela, enviou milhares de profissionais de saúde para sustentar o sistema público de saúde, e isso desempenhou um papel importante para o governo venezuelano garantir apoio social. Ao mesmo tempo, profissionais oriundos de agências de inteligência e especialistas em segurança foram enviados para fortalecer o sistema de proteção do regime. Diversos conhecimentos de governança, como métodos de controle interno das Forças Armadas, estrutura de censura de informações e estratégias de resposta a protestos, foram compartilhados. Isso é considerado um dos fatores que permitiram ao regime de Maduro manter-se no poder por tanto tempo. O regime caiu por causa dos Estados Unidos. Mas os dois países criaram uma estrutura onde supriam as fraquezas um do outro. A Venezuela manteve estabilidade política com o petróleo, enquanto Cuba obteve energia essencial. Com o fim dessa parceria, o equilíbrio se perdeu. Com o enfraquecimento do apoio venezuelano, Cuba teve dificuldades para buscar alternativas. Em meio à realidade de sanções internacionais e falta de moeda estrangeira, garantir fontes alternativas de suprimento de forma estável tornou-se uma tarefa extremamente difícil. Além disso, o isolamento diplomático de Cuba está se acelerando ainda mais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, disse que o regime cubano está perto do colapso e defendeu reformas ousadas para garantir liberdade econômica e, futuramente, política ao povo cubano. Trump pressiona e pode aumentar tarifas a países que enviam petróleo para Cuba, reforçando ainda mais seu isolamento diplomático. Mesmo assim, Canadá, México e Rússia seguem apoiando Cuba sob o pretexto de ajuda humanitária. Então, precisamos observar como a situação vai se desenrolar. No entanto, a situação em Cuba está piorando cada vez mais. Atualmente, a capital de Cuba, Havana, pode ser descrita como uma cidade literalmente coberta de lixo. Devido ao bloqueio energético dos Estados Unidos, até mesmo a gasolina acabou. Os caminhões de coleta de lixo também pararam de operar há muito tempo. Cuba implementou um aplicativo chamado Ticket para racionar o combustível, mas os números de espera passam dos milhares. E a quantidade fornecida por dia é de apenas algumas dezenas de veículos, já que não há combustível disponível. Falta combustível para aviões e companhias aéreas de vários países estão cancelando todos os voos para Cuba, pois não conseguem abastecer. Cuba zerou as importações de petróleo pela primeira vez em 10 anos. O turismo, principal fonte de divisas, entrou em colapso com voos cancelados e falta de combustível. O país também enfrenta escassez de água, eletricidade e restrições nos serviços médicos. Em resumo, o país está à beira do colapso total. Mesmo assim, houve um incidente em que uma embarcação civil americana veloz foi atacada. A culpa foi dos americanos, pois ultrapassaram claramente as águas territoriais de Cuba. Os Estados Unidos podem usar isso para reforçar o bloqueio a Cuba. Se houver vítimas americanas, Washington pode considerar diferentes respostas. Uma medida possível é reforçar o controle marítimo, intensificando patrulhas da Marinha e Guarda Costeira dos Estados Unidos perto de Cuba, e ampliando inspeções em embarcações suspeitas, pressionando Cuba. Se a situação piorar, bloqueio marítimo limitado pode ser considerado. Também são usados meios indiretos, como atrasos na liberação de navios para Cuba, restrições de seguro e controle de acesso a portos. Se isso ocorrer, os custos logísticos de Cuba aumentarão e a moeda estrangeira ficará mais escassa. O próximo passo é a pressão financeira. Os Estados Unidos já têm sanções rigorosas, mas podem ampliar o congelamento de ativos no exterior de líderes, militares e agentes de inteligência de Cuba. Sanções secundárias a bancos e empresas de outros países tornariam negociar com Cuba ainda mais arriscado. Se ampliarem sanções para empresas intermediárias de energia ou seguradoras de navios, Cuba terá mais dificuldade em obter petróleo. Também podem usar pressão política. O apoio aberto dos Estados Unidos a um governo no exílio, formado por dissidentes cubanos, teria grande impacto simbólico. Mesmo que não chegue ao reconhecimento oficial, apenas o ato de conceder legitimidade política já representa uma grande pressão para Havana. Ao mesmo tempo, é possível adotar uma estratégia de destacar a questão dos direitos humanos em Cuba perante a comunidade internacional, aprofundando assim o isolamento diplomático do país. O problema é que essas opções estão interligadas. Se pressionar em Cuba dessa forma, é muito provável que aumente significativamente o número de refugiados cubanos.
Nesse caso, como esses refugiados tendem a ir para os Estados Unidos, pode acabar sendo os próprios Estados Unidos que sofrerão as consequências negativas. Assim, os Estados Unidos devem permitir que Cuba mantenha sua situação, mas também aumentar a pressão sobre o país. Na verdade, até poderiam exercer pressão militar. Mas, como agora toda a atenção está voltada para o Irã, acho que pressionar militarmente Cuba seria um pouco difícil neste momento. Sem pressão militar sobre Cuba, o país provavelmente desmoronará sozinho. Então, não devem optar por intervenção militar.